Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Com Edmar e Riquelme bem avaliados, o Vasco não prioriza novo lateral esquerdo. O Vasco da Gama estaria satisfeito com o desempenho da dupla até aqui e não deve fazer loucuras por um novo jogador para a posição. A contratação de Gabriel Dias para tentar encerrar a alternância na lateral direita do Vasco da Gama, uma vez que Léo Matos e o Everton não correspondem às expectativas neste início de temporada, opõe-se ao que pensa o gigante da colina em relação ao lado contrário da defesa. De acordo com as informações do portal Globo Esporte, o Vasco, ao menos por hora, está satisfeito com Edmar e Riquelme, as atuais opções para a lateral esquerda vascaína. Enquanto o primeiro de 35 anos foi titular em basicamente toda a campanha no Campeonato Carioca, com atuações que, mesmo sem encantar, podem ser consideradas regulares. O segundo, de 19 anos, é visto como uma grande promessa cruzmaltina e deve ter mais oportunidades durante a Série B, podendo até assumir a posição no decorrer da competição. Vale ressaltar que, paralelamente à dupla, o Vasco conta também com o recém-contratado Lucas Oliveira. Embora seja meio atacante de origem e tenha chegado ao Gigante da Colina para atuar nessa posição, no Bangu, seu ex-clube, ele foi escalado algumas vezes como lateral e ala e correspondeu bem. O lateral Edmar inclusive falou sobre um assunto em coletiva nesta quarta-feira. O veterano de 35 anos falou sobre a parceria com o jovem e sua missão de ajudá-lo a desenvolver nesta temporada. Abre aspas, o Vasco tem dois grandes laterais esquerdos, eu e o Riquelme. Se tem uma posição que eu acho que está bem sustentada é a lateral esquerda. Sou um cara que me avalio sempre após os jogos, acho que fui bem no Carioca. Agora estamos tendo tempo para se adaptar melhor ao trabalho e o Zé colocar suas ideias. Acho que o time todo vai crescer e vamos entrar preparados na Série B, fecha aspas, disse Edmar. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda que o Vasco não necessita de ir ao mercado em busca de um lateral esquerdo para disputar a Série B de 2022? Deixa nos comentários a sua opinião em relação à posição de lateral esquerdo no Vasco. Diretor do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, comenta a situação de Vitor Mendes, cogitado no Vasco. O gestor de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, falou sobre a situação do zagueiro Vitor Mendes, que foi cogitado no Vasco da Gama. O Vasco da Gama estaria interessado na contratação do zagueiro Vitor Mendes, que pertence ao Atlético Mineiro. O jogador chegaria a São Januário para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O gestor de futebol do clube mineiro, Rodrigo Caetano, ele que já trabalhou no Vasco, falou sobre a situação de Vitor Mendes. Segundo ele, o zagueiro é bem valorizado no Galo e com isso pretende fazer dinheiro com ele. A declaração foi dada ao canal Atenção Vascaínos na última terça-feira. Oficialmente, o Vasco não informou sobre o interesse em Vitor Mendes, mas confirmou que está à procura de um novo zagueiro para substituir Luiz Cangá. Há poucos dias antes da estreia na Série B, contra o Vila Nova, o Gigante da Colina já está apalavrado com alguns jogadores, entre eles o atacante uruguaio Carlos de Pena, de 29 anos, que vem emprestado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia. Além disso, em nota divulgada na manhã desta quarta-feira, o Vasco da Gama esclareceu em relação ao que tem sido especulado sobre o meio-campista Jarlan Barreira. Segundo o clube, não existe qualquer negociação para contratar o meio-atacante de 26 anos que joga no Atlético Nacional da Colômbia. A nota diz o seguinte, abre aspas, o clube de regatas Vasco da Gama nega estar em negociação pelo atleta Jarlan Barreira, que defende o Atlético Nacional da Colômbia conforme noticiado na imprensa especializada, assim como solicita muito cuidado às notícias vinculadas em páginas não oficiais de redes sociais, divulgando o interesse do clube em diversos jogadores de forma aleatória. O Vasco reitera seu compromisso com a transparência e informará em seus canais oficiais as contratações que vierem a ser realizadas, e permanece atento no mercado buscando reforços para a temporada que correspondam ao planejamento traçado pelo clube, fecha aspas, disse em nota oficial o Vasco.
Segundo o jornalista Joel Silva, do site Jogada 10, empresários estão cavando uma possível negociação com o Cruz Maltino com o intuito de valorizar os seus clientes, o que seria motivado pela iminente chegada da 777 Partners, já que com o grupo estadunidense, o Vasco voltará a ter um poder de investimento se recolocado no mercado. Vasco vence concorrência e está bem perto de contratar parceiro para Raniel no ataque. Segundo a TNT Sports, o novo atacante já acertou os detalhes e será anunciado em julho. O Vasco continua em sua preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe acabou sendo eliminada nas semifinais do Campeonato Carioca e da segunda fase da Copa do Brasil, e assim coloca todas suas fichas na competição nacional visando subir para a eleita em 2023. Dessa maneira, a diretoria está firme de olho no mercado, visando algumas contratações para a competição, sendo que a ideia não seria passar sufoco e conseguir o acesso sem maiores riscos. Segundo a imprensa argentina, o clube deve ter um reforço para o ataque para ser parceiro de Raniel. Abre aspas. Há um princípio de acordo para que Benjamin Rollize seja jogador do Vasco da Gama a partir de julho, quando acaba o contrato com River Plate. O jogador também tinha interesse do São Paulo e do Palmeiras, mas o Vasco acabou levando a melhor na negociação, fecha aspas, divulgou a TNT Sports da Argentina. O atacante Benjamin Rollize esteve em pauta em diversos clubes brasileiros, como Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. O argentino, com passagens pelas seleções de base de seu país, não quer renovar o seu contrato com o River Plate, visando ter mais minutos no futebol brasileiro. O site Super Vasco entrou em contato com o empresário do atleta Carlos Espinosa, que deixou em aberto a situação. Abre aspas. Tudo pode acontecer, fecha aspas, afirmou o agente do atleta sobre uma possível chegada antecipadamente. A gente, torcedor vascaíno, deixa nos comentários a sua opinião em relação ao atacante Benjamin Rollize, que está bem próximo de ser o novo reforço do Vasco. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.